Eu tenho espaço, porque meu voo é mais tarde, depende da agenda agora de vocês, a quantidade, o tamanho e a extensão das perguntas. A minha pergunta, são várias perguntas que eu teria que fazer, mas vou tentar concentrar em uma principal, talvez. Se o senhor acha que a gente está atingindo o limbo ético no Brasil, se acha que depois dessa fase a gente pode tentar passar por alguma outra mudança da gente recuperar a crença nas instituições, o funcionamento ético das instituições, ou se a saída seria o portão de embarque do aeroporto internacional. Bem, eu acredito nas instituições, por exemplo, eu acredito na universidade. Acredito muito na função das instituições. Há 2 dias, o meu estado natal, para preocupação da minha mãe, enfrentou uma greve dupla da Polícia Militar, que o Rio Grande do Sul é a única unidade da federação que ainda chama de Brigada Militar, e da Polícia Civil. 24 horas de greve conjunta. Por mais que as pessoas critiquem a polícia, bastou ver a reação do Estado à ausência dessa polícia por 24 horas. O sentimento de caos e de medo, sinal de que as instituições, mesmo contaminadas, ainda funcionam. Eu acredito nas instituições. Há um comportamento muito clássico em certos homens da minha faixa etária, que é não fazer check-up, porque aí aparecem coisas. Bom, se não aparecer, pudesse evitá-las, eu apoiaria esse comportamento. Mas não aparecer apenas a torna inevitáveis. Então, no momento que eu passo a investigar questões éticas, eu vejo surgir no cenário nacional uma grande quantidade de escândalos. Estes escândalos, na minha interpretação, se eu tomar a reclamação de Rui Barbosa, que dizia em 1919 que a república virou uma reprivada, 1919, se eu pegar as denúncias de escândalos contra a nova CAP de Juscelino Kubitschek, se eu pegar as denúncias de escândalos na Sudene durante o período militar, se eu pegar as denúncias de escândalos atuais, eu vou ver que a diferença entre um e outro é que nós estamos levando mais fundo as investigações. Como historiador, não como jurista. É a primeira vez na história do Brasil que nós levamos à cadeia alguém que apoiava o poder em exercício. Nós sempre levamos à cadeia o governo anterior, os inimigos e os derrotados. Nunca levamos à cadeia o poder em exercício. É a primeira vez que nós levamos à cadeia, em alguns casos 2 vezes, o poder que apoia o poder em exercício. Logo eu vejo isso com muito otimismo. Ainda é pouco. É claro que se levássemos à cadeia todos, precisaríamos uma ampliação do sistema prisional. Por exemplo, transformar o estado do Pará ou do Amazonas, que tem uma área maior, em colônias agrícolas de cultivo de Vitória Régia, alguma coisa do gênero. Então eu acho que este ato que nós fazemos nesse momento não prepara o paraíso. O paraíso não é possível onde há seres humanos, mas prepara uma purgação que vai nos fazer redefinir valores, valores que redefinidos daqui a 15 anos provavelmente terão que ser purgados de novo. Funciona como o bolor do armário. Para tirar o bolor do armário, eu tenho que tirar todos os casacos, deixar o armário aberto e os casacos abertos. E depois que eu guardar, daqui a alguns meses, vai embolorar de novo. Mas o ato de reformar isso vai fazer que durante alguns instantes... Mas não há paraíso onde houver seres humanos. Não há paraíso. O que há é aquilo que Rousseau disse no Contrato Social. A democracia é tão ruim como todas as outras formas. Churchill disse que ela é a pior, com exceção de todas as outras. Mas Rousseau disse que a democracia é o único campo onde a eterna e tradicional podridão humana pode ser investigada. É o único campo. Nas ditaduras, ela não pode ser investigada. Ou só pode ser investigada no grupo inimigo. Não pode ser investigada no grupo amigo. Nas monarquias absolutas, não há denúncia de corrupção na Coreia do Norte. Não há denúncia de corrupção. Na Coreia do Norte, votar em branco da cadeia. Não há denúncia de corrupção.
Lá tudo funciona. Logo, a diferença da Coreia do Norte para nós não é a corrupção. A diferença é a capacidade investigativa que nós temos. Nixon ia ser derrubado, entre outras coisas, por corrupção. Acabou renunciando um pouquinho antes. Vejam, o que talvez faça falta no Brasil é que todos os outros países vizinhos, inclusive Estados Unidos, assassinaram presidentes. Os americanos mataram 4 presidentes, gente. 4. Os americanos mataram Lincoln, Garfield, McKinley e Kennedy. E são uma potência. Nós nunca matamos um presidente no exercício do cargo. Eu estou lançando essa ideia para todo mundo. Não. Estou lançando essa ideia, porque um dia um presidente disse uma coisa que eu ouvi. Ele dizia que quem luta pelo povo, a campanha contra ele é muito forte, como levou ao suicídio de Vargas. E eu disse, então siga o exemplo. Siga o exemplo de Vargas, faça uma carta e se mate. É uma dignidade de origem japonesa, o suicídio ético. Mas voltando ao tema da sua excelente questão, ao contrário das médias das pessoas, eu sou profundamente otimista e profundamente crente que nós estamos num momento muito bom de transformação e que, graças à crise econômica, nós vamos discutir validade e custo do Estado. Graças à crise econômica, nós vamos discutir valores. Quando há muito dinheiro envolvido, a gente não discute isso. É um momento a gente discutir valores. Gosto muito dessa ideia. É claro que ainda me surpreendo, que parece que a todo instante um escândalo depois do outro e não dá um tempo da gente digerir isso. Quer dizer, havia um momento na história do Brasil, como era o caso da coroa Brastel, que tinha um escândalo no ano. E o escândalo se arrastava pelo ano inteiro, até a gente cansar dele. A gente ainda não conseguiu digerir todos, mas é um bom sinal. Eu sou otimista. Dizem que otimista é quem é mal informado. Só é otimista quem não tem todos os dados para julgar. Eu talvez seja mal informado a esse respeito. Sou profundamente otimista. E já tivemos crises piores. Só para lembrar os senhores que a crise econômica do governo Sarney, quanto ao desemprego, inflação e estagnação, era estruturalmente maior do que hoje. O governo Sarney terminou o último mês com oficiais 80% de inflação. Nós estamos aqui reclamando de 9% ao ano. Então, eu já vi crises piores. Já vi crises piores que essa. E a gente passa. A gente passa. Por gentileza. Então. Gostaria também de parabenizar pela palestra. Obrigado. Foi muito muito, nos leva muito a refletir. E uma das reflexões agora que transforma em uma pergunta, você falou dos avatares, né? Os Steve Jobs da vida e com suas biografias inspiram os nossos jovens nessa sociedade de consumo. Acho que todos nós aqui temos filhos, se não próximos da adolescência, alguns já na adolescência, outros já saindo da adolescência. E você também falou que acredita muito na universidade, né, nas instituições e do quanto elas ainda podem fazer pela nossa população. Nós temos tantos modelos referenciais, né, na história da humanidade. Como a gente substituir esses avatares, né, como resgatar os... É uma questão importante, as histórias são variadas. Para lembrar os senhores de uma personagem filosófica, Diógenes, que morava num barril e andava pelas ruas de Atenas procurando um homem honesto. Diógenes recebeu a visita de Alexandre o Grande, o maior imperador do mundo. Alexandre era tão admirador de Diógenes que veio oferecer a ele prêmios e riquezas. E chegou até o tonel, o barril que Diógenes morava, e ofereceu, e Diógenes riu, dizendo que ele não precisava de nada. Mas Alexandre ficou na frente do sol, e Diógenes então foi inundado pela sombra. Aí Diógenes respondeu a Alexandre: não me tire o que você não pode dar, que é a luz. É uma frase ampla. Num mundo em que há tantos Alexandres oferecendo coisas, é difícil falar de valores. Valores como trabalho, valores como vida ética, mas a solução é sempre falar deles.
É sempre falar deles. E eu aprendi, principalmente como professor, que a gente fala e ensina pela fala, mas ensina mais pelo exemplo. Então, os valores que eu vou transmitir a jovens são valores dos exemplos da minha vida. Estes que eu vou transmitir aos jovens. São essas questões que são importantes. O que é uma vida regrada, uma vida honesta. Não que eu seja um poço de honestidade e que em todos os momentos tenha sido a pessoa ética que eu gostaria de ter sido, nem sempre. Mas eu tento brutalmente. Como eu já disse num livro, meu desafio ao envelhecer é ficar sábio, porque diz o bobo do Rei Lear do Shakespeare que a pior coisa é envelhecer antes de ficar sábio. Porque a velhice é ruim. Então, pelo menos ela tem um consolo, a gente vai ficando um pouco mais sábio. O que é ser sábio? É dar às coisas o valor que elas têm. Segundo lugar, pensar que importância isso vai ter daqui a um ano, ser fechado no trânsito. Dia 3 de julho, após muitas reflexões e muita poupança, eu troquei de carro. Saí feliz com o carro novo. Dia 5 de julho, um taxista bateu no meu carro de lado, furando o sinal vermelho. Ora, estou diante de um impasse ético. Uma vontade enorme de eliminar aquele taxista do planeta, lentamente. Há um componente que Maquiavel chamaria de fortuna, ou seja, o que eu não controlo. Eu não controlo um taxista ter entrado no farol e batido no meu carro. Mas há uma virtude, que diz Maquiavel, que é o que eu controlo. Eu controlo a minha reação. Ali eu tenho um problema, que se eu reagir fisicamente, eu posso transformar num problema ainda maior. E a pergunta que eu tenho que fazer naquele instante que eu fiz, daqui a um ano, o que será o choque com esse indivíduo? Então, me controlei e tudo resultou apenas uma singela troca de porta com 48 horas de uso. É uma escolha. Nas vezes que eu consegui fazer a escolha ética, eu fiquei muito feliz. Nas vezes que eu não consegui, em que eu cedi ao narciso, ao ímpeto, à cólera, à bilis, essas são as vezes que eu errei, me arrependo, algumas gravemente. Eu gostaria que, com o passar do tempo, cada vez mais eu conseguisse que essa sabedoria acompanhasse. Que importância vai ter isso daqui a um ano? E às vezes é um desafio que os senhores devem enfrentar. Segunda-feira aconteceu de eu dar aula e palestra seguida das 7 da manhã às 10h30 da noite. Fiz tudo que devia fazer e fiz com gosto, como eu gosto do que eu faço. Às 10h30, às 10 abri para perguntas, houve perguntas até 10h30 da noite. Eu já estava afônico, ligeiramente fedido, inclusive. Eu estava de pé falando há horas. Às 10h30 eu saio da Casa de Saber de São Paulo, dever cumprido, mais um dia honesto na seara do Senhor. Estou indo para casa, uma senhora me pega pelo braço na escada. Eu não quis falar porque eu sou tímida, mas eu queria dizer, e começa a contar a vida dela. E eu não queria ouvir a vida dela. Aliás, eu queria que ela não estivesse ali. Eu queria estar em casa tomando banho e comendo. Mas eu tive que entender que o meu cansaço não era o dela, que aquela era uma experiência para ela, que era me encontrar ali. E aquela experiência era a grande experiência do dia dela, mas que era a 10ª do meu dia. Ou seja, conseguir se colocar no lugar do outro não é fácil, porque as pessoas são, na média, inconvenientes, e a gente é inconveniente com os outros. Nós temos timings diferentes. Nós todos temos noção de tempo diferente dos outros. Bom, a todo instante. É aquilo que eu enfrento como professor. Meia hora de intervalo, quando os alunos voltam, posso ir no banheiro? Mas o que você fez durante o intervalo? Estamos esperando o avião há 2 horas, as pessoas entram no avião, tem que ir no banheiro, quando elas estavam lá no aeroporto, um pouquinho mais espaçoso que o do avião. Timing é uma coisa. Ou aqueles que decidem se despedir quando o farol abre. Decidem se despedir quando o sinal abre e ficam, então tá, né? Tchau. Então eu vou sair. Isso. Timing é uma coisa difícil. O inferno são os outros. Mas aí Sartre esquece de uma frase, como existencialista ateu que ele era. É verdade que o inferno são os outros, mas o paraíso também está no outro. O paraíso está no outro. E como administrar isso é difícil. É muito difícil. Às vezes que eu consegui, eu sou muito feliz.
Eu tenho esperanças de aumentar a minha sabedoria com o tempo. Essas esperanças às vezes são derrubadas, às vezes são incentivadas, mas eu tenho essa esperança, de pelo menos morrer sábio. E sempre dando o mesmo conselho, gente, leiam, porque sem livros a velhice é muito solitária. Sem livros ela é muito solitária. Se vocês geraram 4, 5, 6 filhos, aí vocês vão saber o que é ser sozinho na velhice. Aí vocês vão experimentar a solidão absoluta. Não? Quem não lê vai ter uma velhice muito solitária. Leiam, pode ser Paulo Coelho, Paul Rabbit, leiam qualquer coisa, né? Funciona, Paul Rabbit, Paul Lapin, leiam qualquer coisa, funciona. À medida que meus olhos pioram com a presbiopia da idade, eu passei também a escutar livros que eu compro em CDs ou assinando um site de audiobooks, no carro, em casa, é ótimo. Agora no avião eu vim escutando a Utopia do Thomas More. Quando eu não consigo ler, eu posso escutar. Não ler é uma praga. Não ler é uma praga, realmente. E é muito importante para eu me abrir para esse espaço. Então, são os elementos de sabedoria e de ética que eu acredito e que eu transmito na universidade na qual eu acredito. E acredito que os senhores, se estão aqui num encontro, também acreditam na instituição a qual pertencem. Porque há muitas maneiras de assinar a lista e estar na piscina do hotel. Há muitas maneiras de fazer isso. Se estão aqui, é porque acreditam. Que acreditam nisso. Uma palestra após o almoço, e eu vi que pessoas pediram vinho, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu sei que alguns pediram vinho após o almoço, estão ouvindo e debatendo e interessados. E isso é um sinal de que as instituições existem. Elas existem. E é claro que vocês sabem que se Deus inventou o trabalho, o demônio invejoso inventou o colega. Né? Existe o colega de trabalho. Mas, em todo lugar, sempre existe. Eu digo aos meus jovens candidatos a professor que a primeira homenagem que o bom trabalho recebe é a crítica invejosa. É a primeira homenagem. Se você está fazendo uma coisa boa, prepare-se. O primeiro objeto vai ser esse. Vai ser aquela crítica, não? Daquela pessoa que está num canto. Você acha que isso vai dar certo? Com aquele risinho, né? O que você quer tentar? O que você quer tentar? Por que você não se rende ao fracasso como eu? Não? Nada irrita mais do que o sucesso de alguém. Dizia Nelson Rodrigues que o sucesso é uma ofensa pessoal. É absolutamente pessoal. Tem mais uma questão, por gentileza? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabenizar a maravilhosa palestra. O senhor falou que acredita nas instituições ainda, e uma das instituições que o senhor citou foi a universidade. Uhum. E eu queria saber sua visão, porque o senhor se colocou como otimista. Então, sua visão, sobretudo, sobre a relativização e doutrinação que hoje toma conta das escolas, com relativização de valores e sobre ideologia de gênero e todos esses outros institutos que estão sendo implantados em escolas com crianças pequenas. O próprio construtivismo de Paulo Freire, ele traz uma ideia de relativização da ética e dos valores que a gente tem em casa e das nossas vidas. É uma questão complexa, né? Não se pode associar, talvez, imediatamente construtivismo a relativismo ético. A proposta construtivista, que em si não é a proposta de Freire, mas passa por Freire, é uma proposta de responsabilidade pelo próprio conhecimento. Isso pode ser debatido, eu também tenho críticas do construtivismo. Mas eu tenho uma outra ideia na universidade em particular, que os alunos são menos doutrináveis do que a gente supõe. Um dos argumentos que se debateu na Holanda, e eu trabalho no núcleo de estudos contra o ódio, por isso que esses dados estão presentes, um dos argumentos que se debateu na Holanda é que um casal homoafetivo não poderia adotar uma criança, porque seria induzir a criança a uma escolha homoafetiva. Se isso fosse verdade, não haveria homossexuais no mundo, porque todo homossexual é, por definição, filho de um casal heterossexual, por definição. Na verdade, o que a gente aprende educando ou tendo filhos é que nosso poder de condicionamento dos alunos ou dos filhos é um pouco menor do que a gente gostaria. Existe um grau de autonomia do ser muito grande. Agora, se você se refere, com toda a razão, à catequese de alguns professores, ela é insuportável. Catequese é sempre chata, gente.
por exemplo, vegetarianos, ou homeopatas. Vegetariano não é chato. A catequese é. A catequese de um adepto de Reiki, de um adepto de terapia dos cristais, e todos eles, eu sou para-raio de maluco, todos eles vêm para mim. Né? Vejam, se eu acredito em cristais e no poder dos cristais, não é nem um pouco problemático. O problema é quando eu passo a fazer catequese. Ou catequese da carne, poderia ser também. Bem, uma vez eu disse numa palestra que acreditar que é ético ser vegetariano e não é ético ser carnívoro porque a cenoura não grita é uma redução interessante, porque ao comer uma cenoura eu elimino uma vida. A vida da cenoura. É claro que eu posso dizer, não, mas a cenoura não sente, então eu estou definindo vida a partir de um critério mamífero meu. A cenoura não sente dor, certamente ela não entra na boca gritando de alegria também. Oba, vão me comer, né? Isso é cada vez mais raro. Essa ideia é uma ideia complexa. Mas qual o problema? É o problema quando a pessoa é catequética. Catequista religioso é tão insuportável quanto catequista ateu. Aliás, um ateu é quase sempre insuportável. Um religioso é quase sempre insuportável. Agora eu vou dar um conselho, porque eu também tenho horror a catequistas como você. Um conselho que foi dado pela minha avó camponesa alemã. Nunca toquem tambor para maluco dançar. Nunca toquem tambor para maluco dançar. Nunca. Não deem corda. Concordem imediatamente, em primeiro lugar, porque é inútil. É inútil. O senhor já leu o livro dos médiuns? Quando essa frase vem com esse entusiasmo, eu ia dizer sim, já li, já dei aula, eu trabalho com a história das religiões, já li, etc. Mas eu digo, claro, ótimo, né? Ótimo, porque isso encerra a questão. Sincero. Eu vou lhe dar perfeito. Eu vou lhe dar uma nova edição, caso eu não tenha entendido. A primeira, eu vou lhe dar uma nova edição. Perfeito. Mas se eu não acredito em reencarnação, quando o olho brilha, né, se afastem de costas lentamente. Sim, sim, e saiam correndo. Né? Não há diálogo possível com catequistas. Sejam eles marxistas, petralhas, coxinhas, ateus, macrobióticos, adeptos do fogo de chão, churrascaria. Não há diálogo com quem é dogmático. Não há diálogo com quem é dogmático. Não há diálogo com alguém que acha que um casal homoerótico é o fim do mundo. E não há diálogo com alguém que acha que ser homoerótico é a coisa mais bonita do mundo. Não há diálogo com essas pessoas. Só há diálogo com alguém que sabe a sua limitação nesse mundo. Que aquilo que eu faço no mundo, sendo o que eu for, é irrelevante em relação ao total do universo. Mas só diz relevância a mim. Exclusivamente a mim. Então essa é uma questão complexa. Agora, eu até, por vaidade de professor, eu gostaria de ser mais influente do que eu sou. Então, como professor, eu dou aos alunos textos de ideologias variadas, para que eles escolham o que eles acham. Sou um relativista da ideia de verdade. Acredito, agora sim vai aparecer um pastor, João 8,32, acredito que conhecereis a verdade os libertará. Mas a principal coisa que a verdade liberta é do sono dogmático. Sono dogmático, ou seja, da crença que aquele meu universo totaliza tudo, geralmente acompanhada de pessoas de formação deficitária. Temo um homem de um livro só. Temo aquela pessoa que estudou as reformas sociais de Beccaria na Itália e cita isso o resto da vida. Temo uma pessoa que compreendeu as digestas de Justiniano e acha aquilo a chave da sabedoria. Tem uma pessoa que lê uma biografia de Clóvis Bevilacqua e passa a citar aquilo durante 30 anos. Temo muito isso. Temo tudo isso. Gosto das pessoas que leram coisas contraditórias e que têm dúvidas. Pessoas que têm dúvidas conversam. A dúvida é o início de todo o processo filosófico. Infelizmente, para terminar com uma nota pessimista, os fundamentalistas se reproduzem em grande quantidade porque têm mais filhos.
E as mulheres liberadas, modernas, feministas, autônomas e trabalhadoras têm um filho, ou 2. Os fundamentalistas católicos, islâmicos, judaicos têm 10, 15 filhos. Demograficamente, o futuro é dos fundamentalistas. Demograficamente. Porque as mulheres atuais, com toda razão, decidem primeiro fazer a faculdade, depois viajar, depois comprar seu apartamento, depois experimentar um período de casado sem filhos. Quando elas dizem hello para a maternidade, o útero está dizendo farewell. Isso é um problema. Isso é um problema. E as pessoas fundamentalistas, ou as pessoas mais simples, se reproduzem na idade biológica, entre 16 e 24 anos. Aquela idade que olhar a cueca do marido gera gêmeos. Aquela idade da fertilidade absoluta. Resultado, o futuro está, no momento, matematicamente, ao lado do Estado Islâmico, dos judeus racídicos e ortodoxos, dos católicos da Opus Dei, da TFP ou de qualquer grupo conservador, e a verdade está contra as feministas. Leu Simone de Beauvoir, a chance de se reproduzir diminui em 50%. Exato, método contraceptivo. Com tudo isso, gente, é só para reforçar, sim, eu sou otimista, bastante otimista, apesar de ter muitos indicativos contrários, e sei como professor, como os senhores sabem na área de vocês, que este bem que se semeia volta. Encontrar um aluno 20 anos depois, 25 anos, 30 anos depois, para dizer que aquilo que ele captou naquela época iluminou a vida dele. Então, sei disso. E faz diferença. Quando eu escrevi um livrinho chamado Conversas com um Jovem Professor, eu encerrei o livrinho dizendo exatamente isso. É isso que me faz acreditar em dar aula. Você abre cabeças, cada um usa essa informação do jeito que quiser, às vezes inclusive deformada, mas serve para incentivar. E anos depois as pessoas reencontram. No ano passado eu reencontrei um aluno que eu expulsei de uma escola por usar maconha no corredor. Eu era coordenador, expulsei o aluno. Eu disse, você vai ser expulso porque maconha é ilegal e também por ser idiota em fumar no corredor. Né? A primeira coisa a gente podia discutir porque você é inimputável. A segunda não tem jeito, você é idiota mesmo e não tem jeito. Né? Fumar no corredor é aí você passa a ser imputável de imbecilidade. Né? Bem, eu reencontrei este menino hoje advogado. Faz 25 anos que eu dei aula para ele em São Paulo e eu reencontrei num sushi em São Paulo. Eu com a família, ele também. Ele entrou e baixou a cabeça. Eu lembro o nome de todos os meus alunos. Aí ele subiu, quando ele desceu do Yokohama lá em São Paulo, na Consolação, ele me disse, professor, eu queria dizer que naquela época eu não sabia o que queria. Quando um advogado bem-sucedido, inclusive, a julgar pelo carro e o terno Ricardo Almeida, bem-sucedido, ainda me chama de professor e diz que mudou de ideia, esta é uma das funções da educação. Ter dito para ele naquela ocasião, que talvez tenha sido decisivo, é errado usar drogas, porque as drogas imbecilizam as pessoas. Não é só porque diz na lei, porque não tem ninguém bem-sucedido e inteligente que use drogas. Por isso que chama a droga. Não tem ninguém que fume crack que vai começar a ter ideias. Não existe. As drogas destroem, inclusive as leves. Elas destroem as pessoas. Meus alunos ficaram felizes porque descobriram maconha no cachimbo de Shakespeare, num exame recente. Fizeram exame e descobriram um traço de canabiol no cachimbo de Shakespeare. Eu disse, não se esqueça que Shakespeare é Shakespeare porque ele é Shakespeare, não porque ele fumava maconha, que aliás era bastante comum como relaxante no 16, quando ela chegou à Europa. Se vocês fumarem maconha, vocês serão maconheiros e não Shakespeare. É essa a diferença. Essa diferença é muito clara, não? Se fumar maconha tornasse as pessoas Shakespeare, as universidades que eu me formei, USP, aqui eu trabalho, Unicamp, produziriam prêmios Nobéis assim, encaldeiradas, né? Aqui na Bahia não, mas lá em São Paulo os jovens de humanas gostam muito. Aqui não. Aqui é só axé. Então, a ideia é preciso dizer com clareza, e eu digo isso, gente, não é legal. Não é legal no sentido de legal, não é legal no sentido de cool, não é legal no sentido de
de bacana também. Não é legal. Não? As pessoas não têm ideias melhores porque usam cocaína. Pelo contrário. Não estou pensando na saúde, todos vamos morrer. A única coisa que impede Alzheimer, e eu prego isso em todas as palestras, é comer a boa cozinha tradicional brasileira, leitão à pururuca, farofa, bacon. Porque se vocês comerem bacon todos os dias, gente, não chegarão à idade de desenvolver Alzheimer. Nem nenhuma outra doença degenerativa. Aos 40 terão um derrame fulminante e passarão para outra luzidios e obesos e felizes. O que causa Alzheimer é verdura, agrião, exercício, alongamento, meditação, queijo, tofu. É isso que destrói. Provoca osteoporose, isquemia. Né? Cuidar-se é que nos leva para uma velhice muito longa. Então, nós temos chance hoje de viver bem mais do que no passado. Eu lembro da minha avó, com 45 anos, ela era uma matrona. Com 45 anos, ela era uma senhora. Eu lembro disso. Hoje a vida se estendeu muito mais. Dom Pedro morreu, segundo, com 67 anos. E a cara dele, comparem com Gilberto Gil, com 71, quase 72. Comparem com isso para vocês verem a diferença. Comparem isso. Caetano, e como todo homem muito feio melhorou com a idade. Gente, homem é uma grande esperança para os homens. Homem muito feio melhor, vai ficando com cara de Papai Noel, ficando com cara simpática. O Lula está mais bonito, por incrível. Os jovens não acreditam nisso, mas já foi mais feio. Já foi mais feio. Os jovens não acreditam. Dilma também. A Dilma tomou um banho de estético, funcionou. Então, nós temos mais tempo para viver, nós temos mais horas de luz artificial, nós temos mais chance de ter acesso, tudo isso é muito bom. E eu acredito também, eu enfatizei isso na palestra para encerrar, acredito na democracia, apesar da democracia não se esforçar para isso, eu acredito nela, porque eu uso uma metáfora meio boba, que eu tenho que entender, talvez seja crime de lesa pátria na Bahia, que tem gente que gosta de coentro. Eu tenho que entender que há seres humanos que apreciam coentro. Espírito Santo, Bahia, Tailândia, México. Enchem uma tigela de coentro e temperam com um pedacinho de frango, que é para não estragar o gosto do coentro. É uma das coisas que eu mais abomino no planeta Terra, é o gosto do coentro. E eu tenho que entender que tem gente que gosta e que paga por aquilo e que aprecia. Isso é democracia. Eu tenho que entender que há gente diferente. Eu tenho que entender que há diferença no planeta. E essa diferença torna o planeta melhor e não pior. É isso que nós chamamos hoje de tolerância ativa. Não a tolerância passiva e nem a intolerância. Ativa. Eu tenho que defender que dentro dos limites da ética, da moral e da lei, eu tenho direito a ser diferente. Não é relativismo, porque há limites graves para isso. Fulano é pedófilo. Não, deixa ele ser, está na dele. Não. Existem limites morais, éticos e jurídicos, mas dentro desses limites tem gente que usa croque, tem gente que come coentro, tem gente que faz tudo isso. E, no fundo, continuam seres humanos iguais em dignidade. E esta é uma das coisas importantes para a gente entender a vida dentro da diferença, a vida dentro da diversidade. Se nós não entendermos isso, é difícil viver no mundo, porque o mundo é todo feito de diversidades. Certo? Gente, acabou. Pena. Obrigado. Até a próxima.